Podcast. Começando o Podcast Mão 153, o seu noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista, Podcast Mão com Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo, Teleca, amigos do Podcast Mão. Maércio Ramos está por aqui, boa noite, boa tarde, bom dia, morcegão. Sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo, Vitão, Teleco, corintianos em geral, bando de loucos, mais feliz do que nunca, porque Marquinhos Gabriel está ressuscitado. Rodrigo Vessone, fã do Marquinhos Gabriel, tirou folga nesse podcast Mão 153, mas o ídolo Teleco está por aqui, tudo bem, rei da internet? Já começa engraçado esse programa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marco Belo, doutor Vitor Guedes, senhor Morcegão e especialmente aos nossos fãs e apoiadores. É claro que a gente vai falar da vitória do Corinthians em Salvador contra o Vitória. Fala, Morcegão, você que chamou? Não, só pro Teleco tirar o senhor Morcegão, porque já tem uma cidadã no nosso amigos do podcast Mão, né? A Andréia Mantovani, que me chama de senhor. Aí ele alimenta essa senhora, me dá problema, Belo. Será que Teleco está, na verdade, te cutucando, Maércio? Olha que você apaixona, hein? Não, eu vou te contar, mas é gente boa demais, então a gente aproveita para abraçar todo mundo que tá lá também. Tá certo, no grupo de WhatsApp dos apoiadores do Podcast Mão, rola de tudo lá, inclusive um namoro entre Maércio Ramos e dona Andréia Mantovani. Agora, eu não sei por que o Teleco ficou sem graça, que eu chamei ele de rei da internet. Ele apareceu no... Como é que chama? Carona lá, Teleco, que você apareceu? Nossos o carona amigos. Do Yutimão, gente Yutimão, gente boa, gente finíssima, o pessoal do Yutimão que também traz notícias sobre o Corinthians. O Teleco fez estilo do táxi do Gugu, né? E o astro foi o Teleco Press e zerou a internet, como dizem. Bom, eu não vi, mas espero que ele não tenha feito também a banheira do Gugu com o Teleco, que aí realmente... Aí eu vou embora, me despeço pra sempre dos outros. Essa cena eu não quero assistir. Vitor Guedes, quantas homenagens você já fez a Luísa Ambiel falando nisso? Luísa Ambiel? Eu prefiro não me manifestar. Então, né? Fala do Jô. Tá? Fala do Jô e do Marquinhos Gabriel, vai, Vitão. Marquinhos Gabriel, falei muito ontem, hoje, todos nós, né, que trabalhamos em outros veículos, enfim, e minha coluna hoje no Agora São Paulo, hoje nessa segunda-feira, né, foi uma homenagem a Marquinhos Gabriel. Você chamou o cara de morto? Louco. Não, ex-morto muito louco, né, não morto qualquer, né, ele era um morto muito louco. Aliás, eu gostei muito da estreia dele no Corinthians, foi uma boa estreia, tá de parabéns, foi um bom início, e foi disparado, né, ele, o Carille, que colocou, a hora que o Marquinhos Gabriel, achei que ele tá ficando louco. Só que o que me surpreendeu, de verdade, sem brincadeira, se vocês verem o lance do gol, gente, não foi um passe só que o certo. Ele pegou a bola na esquina da área ali, trouxe até o meio de campo, deu no Jadson, correu para receber o passe e acertou o passe. E assim, depois disso, pro Gabriel que perdeu, chutou uma bola que caiu, ele fez 3 jogadas em 20 minutos. O Vitor Guedes está tentando falar, tá dando umas picotadas aí na gravação do nosso querido Vitor Guedes, que está, como ele mesmo disse... É o paradoxo dele falar bem do Marquinhos Gabriel. Pode ser. Tá na pátria educadora, como diz ele, né? Deu problema no processador do se ele elogiar o Jô, então fudeu, né? Mas enfim, eu não acho que o Marquinhos Gabriel mereça críticas contundentes, porque ele não é um péssimo jogador de futebol. Acho que não dá pra comparar o Marquinhos Gabriel com o Gustavo, por exemplo, com esses merdas que passaram pelo Corinthians. Não. Mas também não acho que o Marquinhos Gabriel virou um deus do dia pra noite. Fez essa grande jogada, como disse o Vitor Guedes, mas caiu de bumbum no chão na jogada seguinte. Alô, Vitor Guedes. Eu tava falando sozinho, não vi que eu tinha caído. Eu nem sei onde eu parei, mas me desculpem, gente. Tava falando, caiu a linha, estou aqui na UNG. Você tá me elogiando o Marquinhos Gabriel, pronto. Oi. O que eu tô falando é que o Marquinhos Gabriel... Jogou muito bem,
Marquinhos Gabriel não merece críticas assim do nível Gustavo, mas também não é um deus de um dia pro outro, Vitão. Ah, não, ele acertou. Não, já é. Hoje no futebol de hoje, se você acertou um passe, você cala os críticos. Já mais um jogo da seleção brasileira. O Ganso ficou 2 anos jogando no Sevilha, fez um jogo bom, já queria na seleção. O Marquinhos Gabriel foi a estreia dele no Corinthians ontem, mais nada. Mas foi uma boa estreia, né? E o Jô foi decisivo mais uma vez, né? O 9º gol. O Jô só faz gol de ponto, né? Ele não faz aquele gol do 4-0, 3 gols no jogo 6-0. Ele faz o gol do 1-0, o gol do 1-1. Enfim, foi um gol difícil, hein? Foi um gol que o Luiz Fabiano, por exemplo, adoraria entrar em impedimento, ele esperou a linha, olhou o goleiro, assim, se ele chuta meia altura ou no alto, a bola não entrava. Quer dizer, não foi um gol fácil de fazer. Jogo que o Vessone sempre quis contra, sempre foi contra, e eu tinha que falar, calma, Vessone, o Jô vai dar certo, né? Sempre calando o Rodrigo Vessone. O Jô, mais uma vez, enfim, foi decisivo. Que mentira sua, mentira. Rodrigo Vessone é defensor do Jô. Não. Rodrigo Vessone dorme, tem a falta do Jô na fronha, tô mentindo. É um grande defensor do Jô. Aliás, Maércio Ramos, eu lembrei ontem de um negócio muito legal. Depois que acabou o Campeonato Paulista, antes da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, eu fiz uma brincadeira com o Jô na entrevista coletiva que ele deu lá no Parque Ecológico. Eu falei, pô, você só faz gol em clássico, no Campeonato Brasileiro só tem clássico, você vai fazer gol todo jogo? E ele deu risada, claro que foi uma brincadeira. Mas por enquanto, 2 jogos, 2 gols do Jô, Maércio. E se ele continuar nessa média aí, que é verdade o que você disse para ele mesmo, assim, lógico, fazendo um paradoxo aí com a situação do Campeonato Paulista, mas todo jogo é um clássico, todo jogo é importante. Hoje, participando com o Vitão também no time universitário, eu disse exatamente isso. O Corinthians deu uma tropeçada ali contra a Chapecoense, nossa, achei que ia acabar o mundo, era só a primeira partida. Aí vai fora de casa, vence o Vitória com um novo gol do jogo. Então você disse a ele uma verdade. E ele está levando esse negócio muito a sério, esse negócio de cada jogo é decisivo, cada jogo é um clássico, 2 jogos, 2 gols, continuar nessa média. Claro que ele não vai fazer gol todo jogo, mas ele, como disse o Vitão, também tem feito gols importantes, e todos os gols dele, tanto no Campeonato Paulista como agora nesse começo de brasileiro, tem sido importante. Só para não deixar passar em branco essa história do Marquinhos Gabriel, ele não desaprendeu. No Palmeiras ele não foi bem. No Santos, ele tinha um lado esquerdo do Santos que era muito forte e ele jogou bem por ali. De repente, é uma sequência que ele está precisando aí, com bons jogadores e com um timão encaixado, como está com o Carille, Belo. É a minha posição quanto ao Marquinhos Gabriel. Eu vou colocar o Teleco nessa roda também, mas antes eu só queria perguntar para o Vitão, porque o Vitão é especialista no assunto que eu vou falar a seguir. Vitor Guedes, o Marquinhos Gabriel, para mim, na minha modesta opinião, é um bom jogador com síndrome de Alexandre Pato, se é que vocês me entendem. Discorra sobre o assunto, por favor, Vitor Guedes. Olha, eu acho que o Marquinhos Gabriel é tecnicamente inferior ao Alexandre Pato, mas é fronho igual ao Alexandre Pato, né? O Marquinhos Gabriel Prato não, Prato não é Pato. Não, Pato. Ele só não faz coraçãozinho no ar, mas o Marquinhos Gabriel fez um gol contra a Ferroviária, num amistoso que não valia nada, e já mandou a torcida calar a boca. Vocês lembram disso? Sim. É um jogador que perdeu o pênalti e achou que perder o pênalti ia dar uma resposta. Ele bateu um pênalti ridículo contra o Inter, né? De tornozelo e como se tivesse normal. Daí, faz parte, assim. Ele não é o padrão Guilherme, né? O Guilherme, sim, eu acho que a comparação é mais justa com o Pato. Até porque, tecnicamente, o Marquinhos Gabriel, eu discordo um pouco do Morcegão, que ele fez um grande ano no Santos. No Palmeiras, no Inter, ele foi ridículo. Agora no Santos, foi aquele Santos que todo mundo jogou bola, e ele jogou poucos jogos, né? Foi no período que o Giovânio ficou machucado, que ele era reserva no auge daquele time ali. E aí quando o Giovânio, que depois foi pra China, o Japão, o raio que parece, sei lá pra onde ele foi, que ele teve uma chance ali antes do jogador se machucar. Mas ele era reserva daquele time. Aí quando ele entrou, ele era completamente coadjuvante. Agora no Corinthians, nesse quadrado aí bizarro, aí Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, esses caras, eles foram contratados com o valor de quem ia chegar para resolver. Né? Ele não chegou no meio de um time que tinha caras craques, assim, ele vai ser um cara que vai fazer um lado de campo, assim. Ele é um cara que foi contratado e ganha um salário de quem decide, né? Um salário de Jadson, de Rodrigo, de cara que decide, Rodriguinho. E eu acho que ele é muito inferior a isso. Agora, se jogar o que jogou ontem contra o Vitória, vai ser muito útil e vai ser titular. No lugar de quem? No lugar do Romero. Nossa, pelo amor de Deus, para. Não, Vitão, se ele jogar o que jogou ontem? Se ele jogar o que jogou ontem? Não joga no time? Não, então no sai lugar quem? do Romero, não.
No lugar do Romero, não. Joga quem? Eu acho o Marquinhos Gabriel um bom reserva pra entrar no segundo tempo. Eu estou falando que jogou ontem, então. Eu acho que nem bom reserva ele é, pra mim ele mandava embora. Mas eu falei que jogou ontem. Ontem ele jogou 15 minutos contra um time de merda que tava só se defendendo. Sim, mas mesmo assim, os outros não fizeram nada. Né? Ele não marca ninguém, Vitão. Não marca, eu não, acho ele compõe. Fraco, não. Pelo amor de Deus, vocês não querem me transformar no defensor do Marquinhos Gabriel. Por mim, manda embora hoje. Eu tô dizendo que o que ele jogou ontem, ele é titular. O que ele jogou ontem, ele é titular. Só isso. O que eu tô fazendo o contraponto, Márcio Ramos, é que pra torcida já parece que o Marquinhos Gabriel é titular, tem que entrar no time, vai fazer gol todo jogo. Não é meu caso. Eu quero fazer o contraponto dizendo que ele jogou bem numa partida em que o Vitória só se defendia. O Vitória estreou no Campeonato Brasileiro empatando 0-0 contra o Avaí e tava atrás, jogando em casa. O Marquinhos fez 3 jogadas, numa delas caiu de bunda, na outra foi uma bela jogada no gol do Jô e na outra não deu certo. Ponto final. Eu não acho que o Marquinhos Gabriel tem que ser titular, ainda mais no lugar do Romero, que taticamente é o jogador mais importante da equipe, Márcio. O que você acha? Tô contigo. Não. Titular, jamais. Nesse momento, jamais. Entrou nesses minutos, fez alguma diferença, porque a diferença foi o passe que ele deu e um belo passe pro Jô e o gol do Corinthians e a vitória. E aí, claro, aquele que assiste futebol hoje, que não é que não entende, né? Tem um desrespeito falar isso. Cada um vê o futebol à sua maneira. Ah, não, mas que o Marquinhos Gabriel agora tem que ser titular. É que você fez a pergunta para o Vitão e eu entendi a resposta do Vitão. Se ele merece a condição de titular, no lugar de quem, Vitão? Aí o Vitão respondeu, do Romero. Falou, não, para. O Belo, para mim também, se você faz a pergunta, o Marquinhos Gabriel tem que ser titular do Corinthians? Será titular do Corinthians. Vai entrar no lugar de quem? Eu falo do Romero. Romero taticamente perfeito. Mas que preço o Corinthians paga para o Romero ser titular desse time porque ele funciona taticamente? O ataque do Corinthians com o Romero é de doer, hein? É um golzinho do jogo, como você disse há pouco aí, Salvador, e não acontece nada. Taticamente, eu acho ele bom mesmo. É que o Corinthians paga um preço alto por ter o Romero bom taticamente, Belo. Nesse sentido, eu concordo. Se o Marquinhos Gabriel um dia for titular do Corinthians, se um dia, tem que ser no lugar do Romero. Agora, o preço que o Corinthians paga, e vou querer saber do Teleco se ele concorda ou discorda de mim, é estar invicto a 15 jogos, não perder desde a partida contra a Ferroviária pelo primeiro turno do Campeonato Paulista e ter sido campeão estadual. Também por causa do papel tático do Romero. Concordo contigo, Márcio, que o Corinthians, por causa disso, perde um atacante, que o cara, em vez de atacar, tá lá defendendo. Mas o Corinthians não é à toa que tá invicto a 15 jogos. E acho que se Marquinhos Gabriel fosse titular no lugar do Romero, o time estaria bem diferente. O Teleco tá quietinho. Qual a tua opinião sobre isso, Teleco? É o que eu costumo falar sobre o Romero. O Romero é muito dedicado, mas tecnicamente, gente, é abaixo da crítica, né? Assim, ele faz... Tudo bem, ele faz um gol, mas ele mata 50 ataques. Não é só que ele perde gols, ele mata muitas jogadas, né? Mas muito dedicado, rouba as bolas. E na prática, a gente só tem um atacante, né? Que é o Jô. O dia que o Jô não guardar o dele, né? O Marquinhos Gabriel, ele surgiu, né? Com destaque. Talvez tenha enchido muito a bola dele no começo. Ele ficou lá no Internacional vários anos e quando finalmente ele foi um pouco melhor, né, no Bahia, ele saiu do Inter. E eu acho, assim, categoria a gente já viu o que ele tem, né? Não é nenhum mega craque, mas ele sabe tocar uma bola, sabe passar. Esses 15 minutos aí a gente não acho que dá pra gente se empolgar. Mas o Corinthians trouxe vários jogadores aí que quando a gente trouxe, pareciam bons, né? O Guilherme, tudo bem, a gente tem que dar um desconto pelos... Não seria bem caráter, né? Pelo comportamento dele, meio mimado. Passividade. Isso, por aí. Mas ele sabia jogar. Né? O problema é que não serviu pro Corinthians, tanto que o grande problema dele era que vivia machucado. No Corinthians praticamente não se machucou. Exatamente. O Giovanni Augusto, você não pode dizer que ele não participa do jogo, ele só não é efetivo no jogo. Se você pegar as estatísticas dele, ele até joga. Então são jogadores aí que dá para recuperar e que onde o Corinthians gastou muito dinheiro, né? A gente gastou o quê? 40 milhões de reforços e não vingou ninguém.
né? Ó, vou falar, que acontece? Vou falar duas coisas sobre Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, ouvinte do podcast Mão. Anote isso. Marquinhos Gabriel é melhor que o Giovanni Augusto, tecnicamente, mas os dois são bons jogadores. O problema do Marquinhos Gabriel, e isso não sou eu que estou falando, é o pessoal lá de dentro, tá? Que a gente consegue informação. Marquinhos Gabriel, o problema dele é a síndrome de Alexandre Pato. Ele não tá nem aí se o jogo é contra o Boca Juniors na final da Libertadores ou no amistoso contra a Ferroviária, não pro lado bom. Não pro lado de que ele vai se dedicar como se fosse uma final de campeonato todo jogo. Pelo contrário, para ele todo jogo é um amistoso. Se for uma final de Libertadores, ele vai entrar como se fosse um amistoso. É difícil colocar na cabeça dele, é jogo importante, é decisivo, vamos lá. Ele não é desse tipo de jogador que vai meter a bunda no chão em jogo nenhum. Esse é um problema sério. Assim como era com o Guilherme, o Marquinhos Gabriel é igual. O problema do Giovanni Augusto é diferente. Ele é um jogador dedicado, como disse o Teleco. O problema dele é pessoal, é familiar. Eu não vou entrar em detalhes, porque minha função aqui não é essa, mas o problema dele é pessoal, familiar. Se o Giovanni Augusto resolver o problema familiar dele, ele volta a ser uma boa opção, pelo menos para o banco de reservas e até para brigar pela posição de titular, porque é um ótimo jogador. Teleco, antes da gente entrar, e eu vou querer saber do Vitão e do Maércio também sobre zagueiros, né? Porque o Balbuena machucou na partida contra o Vitória. Tem uma pergunta do Theo Campos aqui. Parabéns a todos pelo podcast Mão. Ele escreve no Twitter, no @podcastmão. Sugiro essa pergunta para a gravação. Qual seria a camisa do Cleison? Eu não entendi aqui, o Theo Campos escreveu, na súmula era 7. O 7 é o Jô, né? E estão livres a 37, 47, 19, 35 e 36. Pra você, qual vai ser a camisa do Cleison, Teleco? Mas o 7 é o Jô, acho que ele se confundiu, o ouvinte aqui. Qual pra você deve ser a camisa do Cleison, Teleco? Se for pra fazer um palpite, eu colocaria 19. Mas, né, isso daí só Deus sabe. Pode ser 19. Só para terminar do Marquinhos Gabriel, né, eu achei bem legal a entrevista que ele deu no pós-jogo, que ele assumiu que estava mal e falou que ia trabalhar. Isso daí é uma mudança bem positiva comparando com as outras vezes que a gente ouviu ele falar, né? E mesmo o comportamento dentro de campo que você citou, que o Vitão citou, né, falando para a torcida ficar quieta e tal. Ô, Teleco, quer ouvir uma promoção bacana? Promoção bacana é comigo mesmo. Solta aí o cupom, o senhor Marco Belo. Só para quem estiver acompanhando o podcast Mão, Voz da Bancada, @Voz da Bancada é o Twitter. Segue lá, @Voz da Bancada e entra no site vozdabancada.com.br. São as camisas mais legais da torcida do Corinthians, as camisas feitas pelo César, pelo Bruno Momeso, o pessoal do Voz da Bancada, e pro ouvinte do podcast Mão tem um cupom de promoção, 15% no valor total na compra de qualquer produto. É só você entrar ali nas promoções dentro do site, depois que você colocar suas compras no carrinho, e escrever Voz do Podcast, tudo minúsculo. Voz, de Voz da Bancada, do podcast, de podcast Mão. Então escreve ali no lugar do cupom Voz do Podcast, tudo junto, minúsculo, que você ganha 15% no valor total da compra de qualquer produto no site Voz da Bancada. Promoção bacana pro pessoal que tá ouvindo o podcast Mão, né não, Teleco? Não é nem legal, né? É essencial, meu senhor. Se é uma camisa da Voz da Bancada no seu guarda-roupa, você não é um corintiano feliz. E, aliás, eles lançaram um boné muito bacana essa semana, que tá vendendo que nem água. Tá valendo para essa promoção boné com 15% de desconto. Lançaram uma camisa do Poropopó, que é muito legal, que eu quero uma para mim. Já fiz o pedido lá pro pessoal do Voz da Bancada. 15% de desconto também, se quiser, nessa camisa. É só colocar Voz do Podcast no cupom da promoção. Quer mais promoção, Teleco? Mas é lógico, né? Do jeito que tá curta a grana.
Quem ganha bem aqui é só você, Marco Belo. Marcelo do Poderoso Timão, do Ipiranga, do Poderoso Timão do Shopping lá em São Bernardo, Marcelão, que é nosso parceiro. Tem promoção também pro ouvinte do podcast. Fala aí, Marcelo. Bom dia, boa tarde, galera do podcast do Timão. Aqui é o Marcelo. Gostaria de convidar a todos a participar da Semana do Boné New Era. Você que está escutando aí o podcast, você vem na loja do Ipiranga, na rua Silva Bueno, 1747, ou vem também na nossa loja do São Bernardo Plaza Shopping, aqui no ABC, e você comprando qualquer boné da linha New Era, você ganha um brinde, somente para os ouvintes do podcast do Timão. Você que está escutando, não perde essa oportunidade. Venha conhecer as nossas lojas, Ipiranga e ABC. Tá tranquila a vida do ouvinte do podcast Timão, tem promoção em tudo quanto é lugar, tem promoção em produtos oficiais do Corinthians, e pros apoiadores do podcast Timão, tem sempre uma promoção bacana, tem sempre um evento legal com ídolos do Corinthians, com jogadores, ex-jogadores. Entra lá, além de você ajudar a gente a fazer o programa, você ainda participa de todas essas promoções no Apoia-se, apoia.se/podcastimão. Seja um apoiador do podcast Timão, que você contribui para o programa continuar indo ao ar, te informando, te divertindo, trazendo todas as informações. É o único podcast da internet mundial a falar exclusivamente do Esporte Clube Corinthians Paulista, com gente que conhece de Corinthians. Quer ver só? Teleco, qual a posição que o Corinthians mais precisa no momento de reposição ou de reforço para o Campeonato Brasileiro, Teleco? Zagueiro urgente, porque cada vez que cai ou Balbuena ou Pablo no campo, dá um mini infarto já, Marco Belo. Eu vou querer saber do Maércio e do Vitão o que eles acham dessa posição, mas parece que o Anderson Martins fica um pouquinho mais complicado, né, Teleco? Você tem aí... Num dia o Carille fala que o Corinthians deve buscar o Anderson Martins, né? Ele que inclusive já está negociando a rescisão lá no Catar, foi a informação do Guilherme Cimatti. E nessa segunda-feira o nosso amigo Flávio Adalto disse que a possibilidade é bem remota. Tem isso, né, Vitor Guedes, que o Teleco tava falando. O Balbuena saiu machucado, o Pablo deve voltar contra o Atlético Goianiense, mas se ganhar um, perde outro. E na partida contra o Vitória tinham dois garotos, né, Léo Santos e Pedro Henrique. Era o Vitória. Não levou gol. Agora, se fosse Cruzeiro, se fosse Atlético Mineiro... Era o Vitória desfalcado dos craques Chiesa e André Lima, que são os titulares. Então o tal de Rafael são horrorosos. O Corinthians deu sorte e dá sorte de novo, que vai pegar o Atlético Goianiense fora de casa, que é um time que vai cair no primeiro turno. E eu acho que dá tempo. Eu não sei se o Balbuena volta para o jogo contra o Santos. O Pablo, se voltar agora, enfim, vai ter pelo menos reserva no banco, né? O que mostra que eu acho que foi um erro, um empréstimo do Delamore, né? Que fez uma boa Copa São Paulo. Agora, o Vitória é fraco, é verdade. O Corinthians passou ileso. Agora, se o Pablo não ficar pronto, não é uma certeza, é uma chance, o Corinthians ficaria sem jogador na base, nem na base no banco. Isso é uma coisa bem esdrúxula, né? Mas eu acho que dá tempo ali e tem que recuperar pro jogo do Santos depois, né? Exatamente. O Pablo deve voltar nessa partida contra o Atlético Goianiense. Acho que o Balbuena não é nada mais grave pelo que ele falou para o nosso companheiro Flávio Ortega na ESPN na saída lá do campo da Arena Fonte Nova. Mas enfim, tá claro que o Corinthians precisa de zagueiro, né, Maércio? Não, tá claro sim, tá claro. Mas isso a gente já falou antes de começar, mesmo com a conquista do título paulista, aqui mesmo no podcast Timão. Isso é uma coisa certa, sabida, e o Corinthians deve estar atento a isso. Tanto é que eu já ouvi falar de zagueiro da Ponte Preta, Marlon, um zagueiro chileno, acho que é chileno mesmo, Rocco, se eu não me engano. Mas aí vocês me corrijam aí, por gentileza. Da seleção do Chile, joga no México, no Cruz Azul. Isso. 13 milhões de reais, gente. Acho que fora de cogitação. Não, só estou dizendo assim, Teleco, que a gente já fala do zagueiro antes mesmo desses episódios. Pablo na primeira partida e Balbuena na partida contra o Vitória. Eu volto, né? Essa história do futebol é interessante nesse momento, só para finalizar, Belo. O Rodriguinho era contestado, hoje o Rodriguinho é cara de seleção brasileira e foi uma das peças mais importantes, se não a mais importante, na conquista do título paulista. O Tite, quando era técnico do Corinthians, com todas as conquistas, era criticado
porque não utilizava a base e desfazia prematuramente jogadores da base, como o próprio zagueiro Marquinhos, que hoje é jogador de seleção brasileira e um dos titulares dele como comandante da seleção brasileira. Aí nós vamos ter, se acontecer, né, de jogar com 2 meninos da base na partida contra o Atlético Goianiense, como disse o Vitão, será esdrúxulo, porque o Corinthians não terá um zagueiro da base na reserva, porque o Delamore está emprestado lá ao Fortaleza. São coisas do futebol. Quando coloca a base, a base não vai resolver. Agora, se tiver que colocar a base, não, é uma temeridade. O Corinthians não vai a lugar nenhum, porque jogou contra um ataque do Vitória, que era ridículo, e era mesmo, e por isso deu conta. E contra o Atlético Goianiense, podemos dar sorte que o ataque do Atlético Goianiense é ridículo também. Então, o futebol é assim, uma hora vai acontecer, e a gente tem que... Morcegão. Isso não, peraí, Vitão, só que vai contratar um zagueiro. Só que Campeonato Brasileiro a gente sabe que é assim, né? Então vai acontecer. O Corinthians errou do Delamore, errou de não ter feito um planejamento bom de ter zagueiro, errou. Só que agora é assim, é acreditar que essa molecada um dia vai virar bom jogador. Eu boto fé nisso. Agora, não estou discordando do Vitão. Só acho que a gente erra também. Eu errei com o Rodriguinho, que critiquei. O Tite, muitas vezes, não dá chance para ninguém da base. Era impressionante. Agora, o Carille faz um trabalho legal e acredita nesses meninos. Estou acreditando no Carille. Só um adendo, Morcegão. Eu queria fazer um comentário que eu não fiz sobre os zagueiros. Todo mundo falou, eu fui um dos que falou, pelo menos, que o Balbuena melhorou muito ao lado do Pablo. Mas, na verdade, melhorou muito também sem o Cristóvão e o Oswaldo Oliveira, né? E o time está bem mais compacto, porque ele foi muito bem embarradão. Saiu machucado, enquanto jogou... O Cássio não pegou na bola porque a zaga foi muito bem. As 3, 4 chances que o Vitória teve ali para finalizar, o Balbuena, que não é um jogador rápido, desarmou o Cleiton Xavier, estava bem posicionado, fez uma ótima partida o Balbuena. É difícil elogiar o Balbuena, então não sei se vou ter outra chance. Eu quero aproveitar porque ele fez uma ótima partida. Você não sabe se vai ter outra chance para elogiar o Balbuena, é isso? Não, e ele elogia cornetando. Vou elogiar porque eu não sei se eu vou ter outra chance. Olha... Meu Deus, lembrando que o Balbuena vai jogar na seleção paraguaia, ele e o Romero foram convocados e vão desfalcar o Corinthians na partida contra o Vasco, né, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro. Então, de qualquer forma, a gente já falou do Anderson Martins, de outras possibilidades de zagueiro, mas como disse o Maércio, vai contratar alguém. Tem o Wilson, né, que tá voltando de contusão também, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso e sobre a partida contra o Atlético Goianiense no próximo podcast Mão no final dessa semana. Um abraço, Vitor Guedes, até o próximo programa, amigo. Um abraço, amigos, participantes, apoiadores. Voltamos na quinta-feira com um palpite certeiro. Na final, antecipei e não fui o único 1-0, né? Isso é ciência, né, Bica? Né? Falamos que ia ser 1-0 e foi 1-0, né? E o Basílio, meu filho, acertou até quem fez o gol, o Jô. Vou estudar os astros, a constelação. Quinta-feira eu venho com um palpite certeiro de Corinthians e Atlético Goianiense, tá certo? Um abraço a todos. Manda um abraço no Basílio aí. Valeu, Maércio Ramos, Morcegão. Abraço, Belo, Teleco, Vitão, todo mundo, os apoiadores do Podcast Mão. Até a próxima. Tô batendo asa! Falou, Teleco. Um abraço a todos. Não se esqueça, o Anderson Martins também tá na jogada. Vai, Corinthians. Podcast.